Daí, pessoal, mais uma resolução. A concentração de alguns medicamentos no organismo está relacionada com a meia-vida, ou seja, o tempo necessário para que a quantidade inicial do medicamento no organismo seja reduzida pela metade. Considere que a meia-vida de um determinado medicamento é de 6 horas. Sabendo que um paciente ingeriu 120 mg desse medicamento às 10 horas, assinale a alternativa que representa a melhor aproximação para a concentração desse medicamento no organismo desse paciente às 16 horas do dia seguinte. Então, um resumo. Existem algumas drogas, alguns medicamentos que vão metabolizando no organismo e a cada período a concentração dessa substância no organismo cai pela metade. E esse tempo necessário para que o metabolismo reduza a quantidade da concentração pela metade é chamado de meia-vida, assim como meia-vida de uma substância radioativa, que é o tempo necessário para que a massa se reduza à metade pela emissão de partículas. Então é a mesma ideia. É o tempo para que a massa se reduza à metade, ou o tempo, nesse caso, para que a substância reduza a sua concentração no organismo pela metade. Ok. Dessa substância que está sendo colocada na questão, o tempo é de 6 horas, então a minha vida é 6 horas, ou seja, a cada 6 horas que decorre, a concentração, se ela se reduz ou ela cai pela metade. Bom, e agora eu tenho que o paciente ingeriu 120 mg do medicamento às 10 horas. E aí eu preciso saber qual é a concentração que resta às 16 horas do dia seguinte. Bom, então dá para fazer essa questão com dois modelos resolutivos. Um modelo mais aritmético, usando uma estratégia lógica mais numérica, e uma outra resolução que se baseia numa formulação através de uma função. Tá? Então eu vou fazer os dois modelos resolutivos para que um complete o outro e essa resolução fique mais rica, né? Fique mais completa para o teu estudo. Bom, vou pensar assim então. Vou colocar aqui que a informação que a meia-vida ela é igual a 6 horas. E eu tenho 120 mg de ingestão, isto feito às 10 horas. A pergunta é, qual a concentração, qual é a quantidade que eu terei às 16 horas? Claro que às 16 horas do próximo dia. Do dia seguinte. Então eu posso pensar assim, ó, eu vou construir aqui uma espécie de linha do tempo de 6 em 6 horas. Então eu tenho um ponto inicial às 10 horas da manhã, o próximo com mais 6 horas eu tenho 16 horas, 4 da tarde, com mais 6 horas eu tenho 22 horas, 10 da noite, com mais 6 horas eu tenho 28 horas. Bom, aí 28 horas extrapola a demarcação da quantidade de horas de um dia, né? O dia vai até 24 horas. Então significa que aqui está ultrapassando 4 horas além dos 24. Isso, logicamente, que me conclui que se trata do horário 4 horas da manhã do dia seguinte. Então eu vou fazer até uma linha, ó, porque eu estou indo agora, ó, para a madrugada do dia seguinte. Com mais 6 horas, outra meia-vida, eu fico com 10 horas da manhã. Observa que aqui, ó, houve então uma variação de 24 horas, exatamente um dia, né? De 10 horas da manhã de um dia para 10 horas da manhã do outro dia. E ele quer que finalize às 16 horas. Então tem mais uma meia-vida aqui das 10 da manhã até às 16 horas. Então aqui é o meu ponto de chegada. Eu inicio aqui com 120 mg, meia-vida decorrida metade, 60 mg, 30 mg, está bem fácil aqui, né? 15 mg. Aí aqui eu tenho metade de 15, 7,5 mg. E aí às 16 horas é a metade de 7,5. Bom, eu vou dividir isso aqui para ti num rascunho. 7,5
divide por 2 é o mesmo que 75 divide por 20. E aí eu fico com, dá 3, 60, 15, não dá 0,157, 140, 10. Acrescento 0, 100 por 2, 5, 0. 3,75. Então eu tenho aqui 3,75 miligramas, isso de concentração às 16 horas, que é a pergunta da questão alternativa C. Ok? Então esse é um modelo de resolver usando uma lógica de construção, né? Uma lógica de padrão. E aí eu vou mostrar para ti uma outra forma, deixa eu colocar aqui, que seria pensado assim. Bom, de novo, a meia-vida ela é igual a 6 horas. O horário inicial, vou chamar aqui T1, né? Tempo inicial, horário inicial de ingesta, às 10 horas da manhã, e a isso com 120 miligramas. E aí ele quer saber num T2, que são as 16 horas do dia seguinte, qual é a concentração obtida. Bom, então eu vou fazer isso usando uma função exponencial. Nota que como está se reduzindo a metade a cada meia-vida, é como se eu multiplicasse a quantidade, por exemplo aqui, 120, para decorrido a meia-vida vai se reduzir a metade. Reduzir-se a metade é o mesmo que multiplicar por 1/2. Aí eu vou ter uma resposta aqui. Para a próxima meia-vida, eu vou ter que multiplicar novamente por 1/2. Mesma coisa que dividir por 2, cai a metade. Na próxima meia-vida, de novo, 1/2. Então é como se fosse 120 multiplicando por 1/2 elevado numa certa quantidade, num certo expoente. E esse n aqui, esse expoente, na realidade ele é o quê? Aqui não é, o n não seria assim, né? O n seria se eu fizesse 1/2 elevado na n. Agora sim, fica mais correto. Então, essa é a proposta, tem que descobrir esse n aqui. O que é esse n? É o número de meias-vidas, porque cada vez que eu tenho uma meia-vida, eu multiplico por 1/2. Quantas vezes eu vou multiplicar por 1/2? O número de meias-vidas. Então, eu preciso fazer aqui um raciocínio meio intuitivo, semelhante à resolução anterior, para verificar quantas meias-vidas eu consegui. Então, rapidamente aqui, 10 horas, passou-se para 16 horas, semelhante ao que foi feito na outra lâmina. 22 horas, 28 horas, que são 4 horas do dia seguinte, 10 horas da manhã do dia seguinte, mais 16, aliás, mais 6, eu tenho as 16 horas do dia seguinte. Eu quero chegar até aqui, e aí eu percebo então que o número de meias-vidas foi 1, 2, 3, 4, 5 meias-vidas. Então a função ela se estabelece como f de x ou f de t, né, igual a 120 vezes 1/2 elevado nesse t, onde esse t é o número de meias-vidas. Então, para 5 meias-vidas, eu tenho um f de 5 igual a 120 vezes 1/2 elevado na quinta potência. Vou continuar aqui do lado. F de 5 é o mesmo que 120 vezes 1/32. F de 5 é 120 divide por 32. F de 5, aí eu efetuo algumas simplificações, né? Para depois dividir, eu até já posso dividir 120 por 32, mas fica melhor se eu conseguir simplificar algumas coisas. Posso simplificar por 2, por 4, enfim, né? Vou simplificar aí por 8. Dá por 8, por 32 eu dou uma vez, mas lá não dá. Então, por 8. Se eu simplificar aqui em cima e embaixo por 8, eu obtenho 120 por 8, 80, 45, dá 15. E 32 por 8 dá 4, eu tenho 15 quartos. 15 quartos é o mesmo que 7 meios.
15 quartos. Aliás, é o mesmo que 7,5, na metade de 15. 7,5 divide por 2. E aí 7,5 por 2, já fizemos a divisão na outra lâmina, né? Resulta, eu vou colocar aqui embaixo a resposta final, f de 5 igual 3,75, a mesma, lógico, alternativa C, ok? Então te apresentei 2 formatos resolutivos, espero que eles contribuam nos teus estudos. Fica o meu forte abraço, te agradeço a visita ao canal e até a próxima.